Você já teve alguma dúvida sobre como montar uma carteira de investimentos diversificada saindo do zero? Se já, nesse vídeo você vai ter a solução, então fica comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturch, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero te falar o passo a passo para criar uma carteira de investimentos bem diversificada, saindo do zero, desde a reserva de emergência até chegar nos seus objetivos mais de longo prazo, investindo ali em ações e fundos imobiliários. Vai ser um vídeo bem completinho, então espero que vocês gostem e se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo para me ajudar a levar esse conteúdo para mais gente e se você é novo por aqui, se inscreve no canal porque vai ter muito conteúdo desse tipo aqui também. Primeiro de tudo, a gente precisa saber, precisa entender que não existe um melhor investimento. O melhor investimento para você é diferente do melhor investimento para mim, que é diferente do melhor investimento para qualquer outra pessoa. Isso tudo porque nós somos pessoas diferentes, nós temos perfis de risco diferentes, objetivos diferentes, prazos de investimento diferentes e tudo mais. Então, a gente precisa buscar investimentos que atendam esses nossos critérios de liquidez, rentabilidade e risco. Qualquer dúvida que você tiver em algum desses três temas, nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima eu explico certinho o que é cada um e como usar esses três para estruturar uma carteira de investimento. Mas o foco desse vídeo aqui é outro, se tiver qualquer dúvida, vai lá. Eu acho muito importante frisar que nada que a gente faz no mundo dos investimentos é por acaso. Se você está aí começando a investir só porque está todo mundo investindo, está na modinha aí, é legal investir, para e pensa de novo o que você está fazendo, porque já começou errado. Quando a gente vai investir, a gente sempre tem que investir com um objetivo lá na frente. A gente nunca vai investir por investir, a gente sempre investe de acordo com o objetivo. E é esse objetivo, esse prazo que a gente quer chegar nesse objetivo que vai determinar o tipo de investimento, o tipo de produto financeiro que a gente vai colocar o nosso dinheiro, beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer então para investir é a famosa reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele colchão de liquidez que a gente pode resgatar a qualquer momento e que vai ser capaz de nos manter tranquilos quando as coisas não estiverem indo tão bem. É aquele colchão de liquidez que vai ajudar a gente a ficar um pouco mais racional, por exemplo, quando as nossas ações despencarem 30%, 40% e vai nos dar coragem para ir lá e comprar mais. É também aquela parte do nosso dinheiro que, quando tiver alguma emergência que não estava prevista no nosso orçamento, esse dinheiro vai ajudar a gente a não entrar em dívidas. A gente pode usar ele para resolver aquela emergência ali naquela hora. Enfim, o primeiro passo nos investimentos é realmente sobreviver. O próprio Warren Buffett fala que a regra número 1 dos investimentos é nunca perder dinheiro e a regra número 2 é nunca se esquecer da regra número 1. Isso porque é muito mais fácil você perder um percentual X do seu patrimônio do que você ganhar esse percentual que você perdeu. Como assim? Imagina que você tem 10 mil reais e perdeu 50%. Agora você tem só 5 mil e para você voltar para os 10 mil, você não precisa mais ganhar 50%, você precisa dobrar o seu dinheiro. E precisa de mais 5 mil. Então a cada perda que você tem, o esforço que você vai precisar fazer para recuperar é muito maior. Então evita perder, evita endividar, porque aí vai ser juros compostos trabalhando contra você e isso nunca é o que a gente quer. A gente sempre vai querer os juros compostos trabalhando a nosso favor. E aí, com tudo isso em mente, para formar a nossa reserva de emergência, a gente precisa de alguma coisa que tenha muita liquidez, que tenha baixo risco e a rentabilidade que seja uma rentabilidade ok, mas não é isso que a gente tem que focar na reserva de emergência. E aí, alguns investimentos que podem cumprir esses objetivos são, por exemplo, o próprio Tesouro Selic, algum fundo de liquidez diária que renda próximo de 100% do CDI, a própria Nuconta, o CDB do Banco Inter ou de qualquer outro banco digital que renda 100% do CDI ou próximo disso e que tem essa liquidez diária. E se você tem alguma dúvida, não sabe o passo a passo ali para investir nesses títulos, no CDB do Banco Inter eu tenho um vídeo passo a passo tutorial investindo o meu próprio dinheiro, que é esse vídeo aqui. Depois, se você quiser, pode ir lá conferir para formar a sua reserva de emergência. Depois disso, a gente pode começar a investir para outros objetivos de curto e médio prazo. Nesses prazos é sempre bom focar também na liquidez e o risco também não pode ser tão alto. E por que isso? Porque de nada adianta a gente investir para uma viagem, por exemplo, no final desse ano e investir ali num LCI que vai vencer só ano que vem. Vai chegar no final do ano, seu dinheiro não vai ter vencido ainda, você não vai conseguir resgatar ele e vai ficar sem a viagem. Então a gente precisa sempre focar no prazo que a gente vai querer aquele objetivo para conseguir resgatar o dinheiro a tempo, né? Outra coisa que a gente não pode fazer também é investir esse dinheiro da viagem no final do ano em ações,
Porque vai que acontece alguma crise, o mundo entra em crise aí, guerra comercial, Estados Unidos e China, ou qualquer outro fator que venha a desencadear uma crise e as suas ações caiam 20%. Então todo o dinheiro que você foi poupando ali mês a mês até chegar perto da viagem e do nada aquele dinheiro da sua viagem caiu 20%, você também não vai conseguir fazer a sua viagem naquele prazo que você deseja. Então é muito importante, nesses objetivos de curto e médio prazo, ter ainda a liquidez que atenda aquele prazo que a gente quer e que tenha uma segurança relativamente alta. Não pode investir em fundos imobiliários e ações para não correr esse risco de mercado. Já quando a gente está falando de objetivos mais de longo prazo, como por exemplo a nossa aposentadoria, independência financeira, é interessante a gente colocar uma parcela relativamente maior na nossa carteira em ações e fundos imobiliários. Isso porque a renda variável no longo prazo tende a render mais do que ativos de renda fixa, justamente por essa volatilidade maior que a renda variável tem. Por isso, mesmo que tenha essa volatilidade no curto prazo, as ações variem para cima e para baixo, 10%, 20%, a gente precisa ter a disciplina, a paciência e conseguir investir nesses meses que a bolsa caiu, por exemplo, para potencializar os nossos resultados no longo prazo. A gente não pode, por exemplo, vender na baixa. Na hora que fala parece muito simples, mas na prática é muito mais difícil de fazer isso. Mas a gente precisa ter essa paciência e disciplina para conseguir continuar investindo mesmo nesses momentos em que a bolsa não está indo tão bem. Porque no longo prazo, quando a gente investe em renda variável, o importante é seguir a nossa estratégia ao longo do tempo. De nada adianta a gente, em algum momento, parar de seguir aquela estratégia. Uma vez que a estratégia foi definida, continue seguindo ela, independente de qual seja a sua estratégia, continue fazendo o que você fazia antes para não ter nenhum risco de, por exemplo, perder dinheiro e não conseguir chegar nos seus objetivos. E aí, quando a gente fala de investimento em longo prazo, a gente, principalmente na Bolsa de Valores, a gente está querendo comprar ações e comprar empresas, ou seja, a gente tem que ter a mentalidade de sócio daquelas empresas que a gente está investindo. A gente não precisa ficar com aquela ideia de ficar comprando e vendendo uma ação. Na verdade, a gente tem que ter a ideia de que a gente está realmente virando sócio de boas empresas e com o objetivo de receber esses lucros no longo prazo. Por mais que uma das formas de ganhar dinheiro na bolsa seja com a valorização, o nosso foco tem que ser o recebimento passivo ali, a renda passiva de dividendos e lucros. E aí, para isso, a gente tem que investir em empresas que a gente considera que são boas empresas. E para a gente selecionar quais seriam essas boas empresas, para facilitar, pega as empresas que você consome. Olha aí qual sapato que você usa, qual roupa que você usa, quais aparelhos eletrônicos, qual computador que você usa, qual celular que você usa. Isso tudo, lojas que você gosta de consumir normalmente, muitas delas vão ter capital aberto na Bolsa de Valores. Então, só a partir daí, se você gosta, pode ter algum sinal de que ela é uma boa empresa. Seja porque você gosta da qualidade dos produtos, a experiência como cliente é muito boa, ou até mesmo, sei lá, o importante é que se você está consumindo, ela deve ter algum ponto positivo que te fez comprar lá. Então, só de fazer esse pequeno filtro que a gente acabou de fazer, isso já reduziu demais o seu universo de análise e você consegue analisar menos empresas e poupar muito trabalho antes de investir em alguma ação. Depois disso, a gente precisa desenvolver pelo menos o básico ali de conhecimento em contabilidade. Isso porque, aí parafraseando Warren Buffett também, contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, para a gente entender a real situação de uma empresa antes da gente investir, a gente precisa saber ler o balanço patrimonial, a DRE, entender os indicadores fundamentalistas daquela empresa para saber se aquela empresa é boa ou não. E se você não sabe nada de contabilidade, essa playlist aqui de indicadores fundamentalistas e até mesmo conceitos de contabilidade para investidores, eu acho que vai te ajudar bastante também. No finalzinho do vídeo você pode voltar aqui e assistir esses vídeos. Outro ponto muito importante da gente citar aqui é a diversificação. Quando a gente vai investir na Bolsa de Valores, a gente não pode investir, por exemplo, só em uma empresa. A gente tem que montar uma carteira diversificada. E também não adianta a gente comprar 5 bancos e colocar na nossa carteira e ter só essas 5 ações, porque aí você não vai estar diversificado suficientemente, porque o risco que cada um daqueles bancos está correndo, grande parte desse risco está associado aos mesmos fatores. Por exemplo, as fintechs ou o que quer que seja, o aumento da concorrência, as taxas de juros. Então, quase todos os riscos daqueles negócios estão associados aos mesmos fatores. Então, para a gente fazer uma diversificação um pouco mais eficiente, a gente precisa colocar na nossa carteira empresas de setores diferentes que vão estar associadas a fatores de risco diferentes. Então, é bom a gente, em vez de colocar 5 bancos, a gente pega um banco, uma empresa
elétrica, uma de varejo, consumo, uma de construção civil, uma empresa de saúde e o que quer que seja. É melhor a gente ter uma empresa de cada setor do que muitas empresas só de um setor. E aí muita gente fica querendo um número mágico de empresas para a gente diversificar. E não existe isso. Tem pessoas que falam que 8 empresas já está suficiente, 15, 20. Tem gente que eu conheço que tem até 60 empresas na carteira. E não tem nada de errado nisso. A quantidade de empresas que você tem que ter na sua carteira e a diversificação, ela está muito relacionada, primeiro, com o setor que a empresa está inserida, mas também com a sua capacidade de continuar acompanhando os resultados daquela empresa. De nada adianta você investir em 20 empresas que seja e você não tenha tempo e não tenha capacidade de acompanhar os resultados trimestrais e as principais notícias daquelas 20 empresas que você está acompanhando. Então é muito importante que você tenha pelo menos o número de empresas que você seja capaz de acompanhar bem acompanhado. É melhor você ter poucas empresas que você conhece muito a fundo sobre elas do que ter várias empresas e pulverizar a sua carteira. Você não consegue acompanhar e não sabe exatamente o que está acontecendo com cada uma. Já ao investir em fundos imobiliários, a gente também tem que diversificar. A gente não pode investir só em um fundo imobiliário que tenha só um imóvel, por exemplo. A gente tem os chamados fundos multi. O que é isso? São fundos que têm multi-imóveis, ou seja, vários imóveis lá dentro, multi-inquilinos, várias empresas ou várias pessoas alugando aqueles imóveis, então você não fica correndo risco só de uma empresa, se aquela empresa quebrar ou fechar suas operações, o fundo para de receber receita, e multigeográfico também, que tem imóveis espalhados por vários estados ou até mesmo países diferentes. Então, quando a gente cria essa diversificação, a gente reduz bastante o nosso risco também em fundos imobiliários. Óbvio que isso não é a única coisa que a gente tem que analisar nos fundos imobiliários, mas já é um primeiro passo. Se você quiser um vídeo exclusivo sobre fundos imobiliários, alguns fatores que a gente tem que analisar antes de investir nos fundos imobiliários, deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo que mais futuramente eu gravo esse vídeo para você. Isso tudo que eu tenho frisado aqui sobre diversificação é porque realmente diversificar vai reduzir o nosso risco específico àquele ativo. Por exemplo, o risco dos bancos com a fintech, se você investir em vários bancos, todos eles estão correndo esse mesmo risco. Enquanto se você investir em um banco e numa empresa de energia, aquela empresa não está correndo o risco da fintech. Então, se acontecer alguma coisa com o banco, aquela empresa não correu esse risco e ela vai continuar ali muito sólida. Então, quando a gente diversifica em vários ativos, vários setores diferentes, a gente reduz o risco da nossa carteira e também consegue potencializar e maximizar os nossos retornos no longo prazo, porque às vezes a correlação negativa entre empresas no curto prazo vai reduzir um pouquinho a nossa rentabilidade, mas no longo prazo isso tende a maximizar, porque em momentos diferentes você vai investir mais em uma empresa ou mais na outra de acordo com a que tiver ali no melhor momento. Então, se você investisse só em uma empresa, teria que investir sempre naquela empresa e nem sempre seria um bom momento para investir nela. E às vezes, quando não é um bom momento para investir nela, é um bom momento para investir em outra empresa. Então, no longo prazo, a diversificação vai trazer muitas vantagens para sua carteira. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Deixa seu like aqui embaixo para me ajudar demais a levar essa mensagem para mais gente. Se você era novo por aqui, se você gostou, inscreve no canal para mais conteúdos assim. Tem muito vídeo sobre investimento, sobre empreendedorismo e muito mais. Então se inscreve aqui no canal. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e eu te vejo no próximo vídeo. Bora enriquecer!